Fala Dev, tudo em riba? Pedro Meneghel aqui e esse é mais um vídeo da nossa série sobre programação orientada a objetos. No episódio anterior, a gente mergulhou fundo no primeiro pilar, que é o encapsulamento. Vimos como proteger o estado interno dos nossos objetos utilizando modificadores. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre encapsulamento, eu sugiro que você pause agora esse vídeo aqui. Vai aparecer um card aqui em cima em algum lugar da tela e também tem na descrição desse vídeo aqui o link para o vídeo anterior. E assista, porque os conceitos que vimos lá vão aparecer aqui também. Então, para você não ficar perdido, eu sugiro você dar uma olhadinha lá e voltar. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o segundo pilar da programação orientada a objeto, que é a herança, tá? Eu quero começar com uma situação bem concreta aqui, algo que você provavelmente já viveu ou vai viver em breve, né, em algum momento aí como na tua carreira como dev. Imagina que você está construindo um sistema, não importa o tamanho, e você tem dois tipos de usuário, um que é o cliente e o outro que é o administrador. Você cria uma classe customer, né, e coloca lá atributos e métodos. Depois cria uma classe admin, né, para o administrador, e começa a escrever atributos e métodos, e aí você percebe que são os mesmos, né? Que 90% dos atributos e métodos que você criou são iguais, idênticos em ambas as classes, né? E isso é código duplicado. E o código duplicado é um problema, especialmente quando o sistema cresce, né? Aí sim, lá no comecinho, quando você está iniciando o sistema, pode, pelo tamanho dele, pode parecer insignificante, mas à medida que o sistema vai crescendo, essa duplicidade de código vai adicionando muita complexidade. E aí que a herança entra, né? Ela resolve exatamente isso, né? Essa questão de duplicidade de código. Bora aprender um pouquinho sobre a herança. Vamos ver de forma clara esse problema. Vamos pensar em uma aplicação back-end simples. Temos dois usuários, né? O usuário customer, que é o cliente da aplicação, e ele tem os atributos ID, name e e-mail. E tem um atributo chamado shipping address, né? Endereço de entrega, tá? E tem um método getDisplayName, que esse método, o nome já diz, ele vai mostrar, obter um nome, né? Vai exibir o nome do cliente. Okay? E aí você tem uma classe admin, né, com os mesmos atributos ID, name e e-mail, porém tem um atributo diferente ali que é o access level, tá? Esse que é a particularidade da classe admin, tá? Mas também tem um método getDisplayName. Repare, né, como eu já disse ali, que o ID, name e e-mail e o método getDisplayName, eles aparecem duas vezes, idênticos, fazem a mesma coisa. E em uma aplicação pequena, isso pode parecer inofensivo, mas imagina que, à medida que a aplicação cresce, você vai ter 10 usuários diferentes, né? E aí você precisa alterar o getDisplayName para que ele exiba por exemplo, hoje está exibindo só o nome, ele passa a exibir nome e sobrenome. Só que para todos os 10 usuários diferentes, você tem que exibir nome e sobrenome, passar a exibir nome e sobrenome. E aí você pode ter um bug, porque algum desses usuários, ele pode passar desapercebido durante a alteração e ele continuar exibindo apenas um nome, porque você tem 10 lugares para editar. E aí que entra a herança. A herança ela vem para resolver isso, né? Você pode continuar tendo os 10 usuários diferentes, mas o que é comum a eles você altera em um lugar só, ele replica para todos, tá? Então, herança, como o próprio nome sugere, é a possibilidade da classe herdar atributos e métodos de outra classe, tá? A partir daí, essa nova classe pode adicionar suas próprias características e comportamentos, sem precisar repetir o que já existe, certo? E ela cria uma relação do tipo
é 1. Presta bem atenção. A herança, ela cria uma relação do tipo é 1, tá? Então, quando você sabe que tem que usar a herança, quando você faz a pergunta da relação, se ele é 1, por exemplo. Um customer é um usuário? Sim, né? Porque você tem dados comuns do usuário com as especificidades de um customer, né? Então, customer é um user, né? Como está aqui, sim. Admin é um user, sim, porque ele tem alguns dados que é comum de usuário, mas as especificidades do admin, tá? Então, sempre para você aplicar a herança, você tem que sempre fazer a pergunta se é um. O do tipo é um usuário, né? É um produto e assim por diante. Aqui entram dois termos que você vai ouvir bastante ao utilizar a herança: classe pai ou classe filha. A classe pai, ou também chamada de superclasse ou classe base, né, basic class e assim por diante, é o que oferece a sua estrutura para as outras classes, ok? Ela centraliza o que é comum. Então, voltando ao nosso exemplo, a classe user, ela é a classe pai, porque ela vai centralizar o que é comum entre as classes filhas, customer, e o admin. Então, a classe user vai ter name, e-mail, ID, eu não lembro qual que era o outro atributo que estava lá. Isso mesmo, ID, name e e-mail. Então, vai ser comum a classe pai, a superclasse, né? E aí o customer, ele vai ter os atributos e métodos específicos a eles. Então, tem shipping address e get shipping info, por exemplo, para pegar as informações de entrega. O admin, ele vai ter um atributo access level e aí talvez um método has full access, né? Ele tem acesso total, né? E assim por diante. Então, a classe pai, ela centraliza o que é comum e oferece a estrutura às filhas, e as filhas herdam as características do pai e acrescenta alguma coisa específica a ela, beleza? Então, aqui nós temos um código, e aí eu vou direto no VS Code. Tem um código aqui referente a uma classe pai, uma superclasse, né? Então, nós temos aqui o método construtor, que recebe... eu coloquei base user, só complementando aqui, porque está na mesma pasta da aula anterior e já tem uma classe user. E se eu usar user, ele vai reclamar que já existe uma classe user, ela está duplicada, tá? Então, base user, criei a classe, ela tem aqui um método ID, um atributo ID, um atributo name e um atributo e-mail, né? Então, quando você instancia a classe, ele já pede para você para repassar esses valores, ok? O public read only ID significa o quê? Uma vez que eu receber o valor do ID, ele vai ser somente a leitura, ele não pode ser modificado. O name, ele é público e o e-mail, ele está como protected, né? Ele está protegido do mundo externo, mas pode ser utilizado entre as classes. Vocês vão entender isso daí. Tendo a classe pai, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai precisar criar uma classe customer, uma classe admin, reaproveitando o que é comum da classe superclasse, da classe pai, e acrescentando as particularidades dele. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma classe customer. Não vou perder tempo digitando. Eu tenho aqui a minha colinha, que eu já andei testando, para adiantar. Então, tá aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou estender a base user. Base user, tá? Vou colocar aqui no comentário também. Base user. Perfeito? Então, aqui, o que eu faço? Eu crio uma classe customer estendendo a classe base user, ok? Eu estou estendendo a ela, então, tipo assim, ela vai ser complementada pela classe pai, ok? Ela é classe filha, recebe todo o comportamento e os atributos da classe pai. Então, aqui no construtor, repara que eu já não preciso definir o modificador
do atributo. Por quê? Porque isso já está definido lá na classe Pi, né? Então eu passo simplesmente ID, name e e-mail, que são os modificadores esperados são os atributos esperados pela classe Pi. Então eu preciso, em algum momento, passar esses valores para ela. Lembrando que como está no método construtor, quando você inicia a classe Pi, ele já precisa desses valores, ok? E aí eu acrescento aqui o shipping address, que é um atributo específico da classe customer. Então eu herdo os comportamentos da classe Pi e acrescento o meu comportamento aqui, o comportamento da classe filha, ok? E aí o que eu faço? Eu preciso passar aqui um super, que é o quê? Chamando o construtor da classe Pi e passando os valores que a classe Pi precisa. A gente vai entender o porquê desse super aqui mais para frente. Mas eu preciso, já que a classe Pi, ao criar aqui, ela já executa um construtor que precisa desses parâmetros, eu tenho que já chamar o super, que é a classe, por isso que fala que é superclasse, né? E passar esses atributos. Beleza? Aí, o que acontece? Eu estou implementando aqui também um método get shipping e get shipping get shipping info, que é o que? Basicamente, eu vou pegar o valor de name e o valor do endereço e retornar, ok? Informação da entrega, tá ok? E agora, nós vamos fazer o quê? No exemplo anterior, no exemplo dado, né, que tem o quê? A superclasse, a classe user e a classe admin. Então, nós vamos trazer aqui também o código da classe admin. Aí, reparem que o comportamento, eu só tenho que fazer aqui, base user, tá? Aí, reparem que o comportamento, né, a forma de criar é a mesma. A admin, ela estende a base user, né? Então ela também tem o quê? Os atributos estendidos, né? Os atributos herdados. ID, name, e-mail, e ele acrescenta aqui um atributo access level, ok? Mesmo comportamento, quando a gente instancia a classe admin, a gente tem um construtor que repassa os atributos que nós precisamos e aí já aciona o construtor da superclasse passando os atributos que a superclasse precisa, ok? E aí a classe admin tem um método has full access, né? Lembrando que quando a gente não adiciona um modificador por padrão, o método é público, tá? Então, quando você vê sem modificador ou com modificador, quando você vê sem modificador, fica entendido que o método é público. Eu posso colocar explicitamente ou simplesmente omitir, significa que é público. Caso contrário, se eu quiser que ela seja restrita à classe, eu coloco protected, ou se elas protected, né, ela é restrita à classe, pode ser dada por outras classes, ou private, que aí sim ela é restrita à própria classe, ok? Mas então fica subentendido que quando não tem modificador, o método é público. Continuando aqui, então tem a classe admin. Então a classe admin ela adiciona tanto um atributo que é específico dela, quanto um método que é específico dela, ok? E aí agora, para a gente, na prática, utilizar essas classes, vamos fazer o seguinte, né? Então, vou fechar aqui para caber o código na tela. E aí a gente faz da seguinte forma. Então, eu crio uma constante customer que recebe que instancia um novo objeto customer e passa um ID, um nome, um e-mail e um endereço, que é o que a classe customer espera quando você instanciar ela, ok? Faça a mesma coisa com admin, né? Cria uma constante admin e aí eu crio um novo objeto, instancio ele passando o identificador para admin, nome, e-mail e um nível de acesso. Eu posso utilizar, a partir desse momento que eu criei, como o customer ele estende a classe base, superclasse, classe Pi,
eu posso fazer um customer.getDisplayName, que é um método existente na classe Py, não existe na classe Customer, e ele vai fazer o quê? Aqui o display name ele traz o nome e o e-mail. Ele vai retornar Carlos e aí o e-mail, carlos@email.com. A mesma coisa eu posso fazer com o admin. E aí ele vai retornar o quê? ana@email.com. A gente já vai ver rodando isso aqui, tá? E aí eu posso também chamar um método específico da classe filha, né? A classe filha tem o getShippingInfo, que retorna um nome. Repara que ele, apesar do nome ser lá da classe Py, eu posso usar um this, né? É como ele herda da classe Py, é como se o this, que significa este, fosse desta própria classe, tá? Mas quando ele faz thisName, ele está indo buscar da classe Py, ok? Então, o getCustomer, o customer.getShippingInfo, ele vai trazer o quê? Vai trazer um nome que está compartilhado, né? É herdado da superclasse e o endereço que é da classe filha. Mesma coisa com o hasFull access da classe admin. Ele vai retornar simplesmente o nível de acesso que nós definimos aqui, ok? Aliás, se tem acesso, vai retornar verdadeiro ou falso, na verdade, né? Se o valor que a gente informou aqui for 1, ele tem acesso total. Caso contrário, ele não tem acesso. Se for qualquer outro valor, ele não tem acesso total. Aqui nós informamos como 1, beleza? Vamos executar esse código aqui só para a gente ver ele rodando. Ah lá. Então, ele teve o comportamento que eu comentei com vocês, né? Classe, quando ele chama aqui no console log customer.getDisplay, ele pega o nome que está herdado, né, entre as classes e o e-mail e o e-mail, né? Ambos os dados, elas pertencem à classe Py que está compartilhando, né? A classe filha está herdando esses dados. Mesma coisa aqui no caso do admin, né, da Ana. E aí quando eu faço aqui o getCustomerShippingInfo, o nome está vindo da herança da classe Py, mas o endereço está vindo da classe filha. Inclusive o método ele é da classe filha. Mesma coisa aqui em admin, né? Ele está retornando se tem acesso total, está retornando true porque ao instanciar nós adicionamos um valor igual a 1. Se eu rodar aqui, ele vai retornar false, porque é um valor diferente de 1. Né? Então aqui nos slides que eu preparei, ele está explicando tudo isso, a questão da extensão, né? Extends user, né? A superclasse. Aí usando o extends user, no caso ele teve que usar base user, como que ficaria, né, essa extensão. Aí a criação dos objetos, que nós já vimos ali. E aí, o que é o super? Né? O que vem a ser esse danado desse super? Então, como eu mencionei, né, no super, você reparou que no construtor ali das duas classes filhas, a gente passa ali um super. Né? O que é isso? O super é a ponte entre a classe filha e a classe Py. Né? Quando a classe customer tem um construtor, ele precisa chamar o super antes de qualquer uso do this. Né? Então, se você reparar aqui, a gente tem aqui um thisName, né, na classe customer. E eu não posso fazer nenhuma, porque eu poderia fazer tipo assim, this ship, né? Se eu não tivesse, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Em vez de eu declarar ship address aqui, eu poderia fazer isso aqui. Public ship address string. Aí eu recebo o valor aqui no construtor e eu venho e seto internamente na classe. Só que repare, ele já deu um erro aqui, ó. Por quê? Eu estou fazendo um this antes de repassar os valores que a superclasse precisa, tá? Não pode.
esse this, ele teria que ser aqui embaixo. Ele funciona. Ok? Então, o super ele deve ser acionado sempre antes de qualquer this, né? Voltando aqui no nosso slide. E isso inicializa o objeto com que foi definido na classe Pi, entendeu? Então, é aquilo que eu falei. Se tem um construtor na classe Pi, e quando a gente vai iniciar o construtor da classe filha, eu já tenho que em seguida chamar um super para conseguir iniciar a classe Pi junto com a classe filha, ok? O super pensa assim, o user tem um construtor que precisa de ID, name e e-mail. Quando você cria o customer, né, o TypeScript precisa inicializar a parte user do objeto, antes de qualquer coisa. O super é quem faz isso. Tá? O super chama os métodos do Pi. O super também pode ser usado para chamar métodos dentro de um método subscrito. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Vamos aqui no customer. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho... aqui está admin, vou colocar customer. Eu vou pôr na classe admin aqui, está mais fácil. Copiei o exemplo errado. Então aqui, por exemplo, repare que eu tenho um getDisplayName, getDisplayName aqui na superclasse. E aí eu quero ter um getDisplayName também na classe filha. Só que ele altera o comportamento do getDisplayName da classe Pi. Entendeu? Aí o que eu faço? Ao chamar, para fazer a alteração desse comportamento, eu posso ter um comportamento totalmente desacoplado da classe Pi, ou eu posso simplesmente utilizar o comportamento da classe Pi e acrescentar algo mais. No caso aqui, eu estou usando o comportamento da classe Pi, acrescentando um prefixo admin, né, no texto. Então, aí nesse caso eu uso o super. Porque o super refere-se quem? A classe Pi. Então, se eu for usar o this se refere à própria classe. Então, coloco super.getDisplayName. Significa o quê? Eu quero pegar o comportamento, acionar o método displayName, getDisplayName da classe Pi, trazer esse comportamento aqui para dentro e concatenar aqui com esse prefixo admin. Então, se eu rodar o código aqui agora, olha lá, ó, você vai ver que ele adicionou um admin. Ele não foi diretamente no getDisplayName da classe Pi. Ele acionou o getDisplayName da classe filha, que trouxe um comportamento do getDisplayName da classe Pi e acrescentou mais algumas coisas aqui. Ok? Então, o super ele pode ser chamado tanto ali na criação, na instanciação, para você repassar para a classe Pi o que ele precisa para ser instanciado junto com a classe filha, como para chamar métodos da classe Pi e fazer alguma modificação e entregar uma resposta ali no método específico da classe filha, ok? Então, voltando para o nosso slide aqui, né? O modificador protected, então, repare que aqui no código, vamos voltar aqui, o e-mail está como protected. Então, se eu fizer, por exemplo, assim, customer ponto, olha lá, nem aparece o e-mail, né? E-mail, olha, nem aparece. Por quê? Porque o e-mail ele está com o modificador protected, né? E o protected ele protege do mundo externo, mas compartilha o comportamento entre as classes filhas, né? A classe pai e a classe filha. Então é importante a gente entender isso. Quando eu utilizo o protect, ele compartilha o valor de um método, ou até mesmo, compartilha o valor de um atributo, ou até mesmo um método entre as classes herdadas, né, de pai para filho, mas não conseguimos acessar esse método ou esse atributo externamente. O private, ele fica restrito à classe. Então, por exemplo, se eu colocar na classe user esse password como private, a classe filha, customer ou admin não consegue acessar de forma alguma esse password. Tá? Se eu não expor ele de outra forma, através de um getter ou de um setter, eles não conseguem. Ok? E o public deixa tudo disponível, vamos dizer assim. Ok?
Então é importante a gente ter esse entendimento, principalmente do protected e do private, né? O private é algo privado, algo que não é compartilhado com ninguém. O protected é protegido de um certo ponto, né? Compartilho entre as classes pai e filho, mas eu protejo do acesso externo, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento. Por isso que eu falei que o vídeo do encapsulamento é importante. Dá uma olhada lá se você não assistiu ainda, tá? Para a gente ter na mente quando usar a herança ou não, a regra de ouro é: a herança é um, aliás, a pergunta é um ou tem um, tá? Então, assim, a herança ela é poderosa, mas ela precisa ser usada com critério, né? Não dá para sair aplicando em tudo, porque daí ela perde o sentido, ok? A pergunta certa antes de usar a herança, né, é: a classe filha, ela é um tipo da classe pai, né? Customer é um usuário? Sim. É um user? Sim. Admin é um user? Sim. Então faz sentido aplicar a herança, tá? Mas se a relação for diferente de um é um, vou dar um exemplo do carro. Um carro é um motor? Não. O carro tem um motor. Compreendeu a diferença? Né? Uma moto, ela é um motor? Não, a moto tem um motor, ok? Então, nesses casos que um é um não resolve e o tem um resolve, quando a gente pergunta, não se aplica herança, e sim composição, que é algo que nós vamos ver lá para frente, tá? Mas é para você saber que não dá para usar a herança para tudo, né? Ela tem uma finalidade específica. Então, a forma mais simples é fazer a pergunta: é um ou tem um? É um customer? É um user? Beleza. Usa herança. Carro é um motor? Não. Mas carro tem um motor? Tem. Então é composição. Ok? Tem que estar muito, muito fixo na sua cabeça essas duas perguntas. É um? Sim. Herança. É um? Não. Mas tem um? Então é composição. Tá? Guarda bem isso daí, que isso é importante para você quando você for trabalhar com herança. E aí, principais benefícios, né? Então, para fechar esse bloco, né, para fechar esse vídeo, os principais ganhos que você tem ao usar a herança. Reutilização de código. Então, você escreve uma vez a classe pai e aí você só vai criando as classes filhas, estendendo a classe pai e acrescentando o que cada classe filha precisa. Organização e hierarquia. O sistema fica mais fácil de entender, né? É muito mais fácil, se bate o olho ali, se você vê toda uma questão de hierarquia, as classes pais e as classes filhas, é mais fácil de você entender e dar manutenção. E você, por exemplo, eu tenho que mexer no customer. Então, se você sabe que você vai bater o olho e ver que ele estende a um user, que se você modificar a classe customer, todas as classes que herdam user, não vão ter, as outras classes não vão ter nenhum impacto. Ok? Isso é muito importante, que é a manutenção centralizada, né? Tem um passo aqui, alterou o comportamento da classe pai. Aliás, aqui é o contrário. Se você alterar o comportamento da classe pai, expande para todas as filhas, né? O que eu estava falando ali, se você faz o comportamento na filha, não estende para as demais filhas e muito menos para a classe pai. Mas, no caso, o exemplo que eu dei lá no comecinho do vídeo, é que se você tem o método getDisplayName, que mostra somente o nome, e aí você tem que passar a exibir nome e sobrenome. Então, com a herança, as classes, a partir do momento que você altera o getDisplayName da classe pai, e as classes filhas não têm nenhum outro implementação própria do getDisplayName, então todas vão herdar o comportamento de exibir nome e sobrenome. É base para o polimorfismo, tá? Então, que é exatamente o próximo pilar que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, não vou dar spoiler, não vou falar mais nada aqui. Mas você precisa, assim como encapsulamento, os conceitos de encapsulamento são importantes para entender herança, você tendo os conceitos de herança vai ser importante para você entender os conceitos
né, de polimorfismo. Extensibilidade, você adiciona novos tipos sem mexer no código já existente, né? Então, é aquilo que eu te falei, você vai adicionando novos tipos, vai estendendo funcionalidades nas classes filhas sem mexer no código existente, né, na classe pai. Então, aqui adiciona novos tipos sem modificar o código existente, alinha-se ao princípio de aberto e fechado do Solid, ou seja, no princípio de aberto e fechado que está aberto para receber novos tipos, né, novas funcionalidades, mas fechado para modificação. Então, recapitulando, né, os conceitos do vídeo de hoje, herança. Né? Herança é a possibilidade de uma classe herdar atributos e métodos de outra, né, e adicionar seus próprios. Classe pai ou a superclasse centraliza o que é comum e oferece estrutura para suas classes filhas, para as classes filhas. O comandinho extends é a palavra-chave do TypeScript, né, e algumas linguagens e outras linguagens utilizam também, usada para declarar a herança, ou seja, para falar que essa classe ela recebe comportamentos e atributos da classe pai. E aí eu não entendi aqui porque ele ocultou aqui, ela centraliza, e aí tem aqui o acrescenta, a classe filha acrescenta atributos e métodos específicos, né? Herda da classe pai, atributos e métodos, e acrescenta os seus. Aqui a palavra extends, né, a palavra para declarar a herança do TypeScript. O super chama o construtor, né, ou métodos da classe pai, obrigatório para o construtor da classe filha, né, tem que ter. O protected, né, ele é um modificador, né, que bloqueia o acesso externo, mas libera para as classes filhas, ok? E por fim, a pergunta é né? Pergunta que valida o uso da herança. Então, se a resposta for sim, herança que você tem que usar. Faz sentido usar herança. Se a resposta for não, é outra coisa que você tem que usar, menos herança. Perfeito? Então, é isso, pessoal. No vídeo de hoje, a herança é um dos pilares mais intuitivos do programação orientada a objeto, o nome já diz, né? Justamente porque ela espelha algo que a gente já conhece, né, no mundo real. O filho herda características do pai, mas tem as suas próprias características também, né? No código funciona da mesma forma, você centraliza o que é comum e cada classe adiciona só o que é dela. Perfeito? Nos próximos vídeos a gente continua, né, com a série. O próximo pilar vai ser um polimorfismo. E eu prometo que vai fazer ainda mais sentido agora que você entende herança, porque um depende do outro. E se o vídeo te ajudou, né, você adquirir o conhecimento que às vezes você não tinha, ou relembrar um conhecimento que você já tinha, ou acrescentar mais detalhes, né, um conhecimento que você já tinha previamente, mas algumas coisas você desconhecia, deixa seu like, isso ajuda o canal a chegar a mais devs que precisam dessa base. Se tiver dúvida, joga lá nos comentários que eu leio tudo. A gente e se tiver contribuição também, tudo é válido, ok? A gente aceita sugestões, a gente tira a dúvida, para a gente crescer e fortalecer junto. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.